Por que não construir porta-aviões gigantes do tamanho de um aeroporto terrestre? Assim, os aviões embarcados não precisariam ser catapultados para decolar. A questão inicialmente parece complicada e cheia de pontos negativos, mas ao refletir cuidadosamente, isso pode ser uma possibilidade. Em filmes de ficção científica e jogos, é comum vermos fortalezas marítimas. Construir um porta-aviões é um empreendimento monumental. Por exemplo, o porta-aviões da classe forestal da Marinha do Uzil tem um deslocamento de casco vazio de 60 mil toneladas, o que exige cerca de 60 mil toneladas de aço especial. Esse aço deve suportar o impacto e o alto atrito do pouso e decolagem de aeronaves de 20 a 30 toneladas, além de resistir ao calor extremo dos jatos. A produção de aço especial geralmente representa menos de 20% da produção de aço bruto de um país. Se quisermos aumentar o comprimento de um porta-aviões, a quantidade de aço necessário se tornará astronômica. A estabilidade de uma embarcação depende de uma proporção estrita entre comprimento e largura. Tomemos como exemplo o maior porta-aviões em serviço dos UA, o USS Ford. O custo de construção do casco deste porta-aviões é de 13,02 bilhões de dólares. Se dobrássemos a largura do convés de voo, o volume do USS Ford aumentaria mais de 3 vezes, resultando em um custo de cerca de 39 bilhões de dólares. O orçamento de defesa da Marinha do CITES, para 20 anos, é de 217 bilhões de dólares, dos quais 76,8 bilhões de dólares são destinados ao desenvolvimento de equipamentos. Um porta-aviões Ford ampliado ocuparia metade desse orçamento. Mesmo assim, um comprimento de 60 metros ainda não atenderia à ideia inicial de fazer um porta-aviões tão longo quanto um aeroporto terrestre, que geralmente tem 280 metros. Construir um porta-aviões tão longo exigiria uma quantidade inimaginável de aço e tempo de construção. Alguns poderiam sugerir que, em uma grande inundação, a humanidade poderia construir uma arca de Noé para preservar a civilização. No entanto, isso também não seria possível. O maior navio construído pelo homem é o Seawise Giant, com 450 metros de comprimento e um deslocamento de 260 mil toneladas. No entanto, sua velocidade máxima é de apenas 30 km/h e ele precisa de um raio de giro de 3 km para fazer uma volta de 180 graus, apenas em boas condições climáticas. Em tempestades, há um grande risco de o navio se partir ao meio devido ao seu próprio peso. Desde que Arquimedes descobriu o princípio da flutuabilidade, aprendemos a usar a água para levantar objetos pesados. Em teoria, o tamanho de um navio pode ser estendido indefinidamente, desde que o volume seja suficiente. Mas por que os navios que construímos até agora não ultrapassam os 50 metros? O mar não é calmo. Ondas se formam devido às correntes oceânicas, gravidade e outras condições ambientais, e podem ser idealizadas como uma curva senoidal. A flutuabilidade de um navio varia de acordo com as ondas, e a resistência do casco às ondas depende de sua rigidez. Com a tecnologia atual, navios maiores que 40 metros correm o risco de serem partidos ao meio, por grandes ondas. Em 2008, o navio de carga MOL Comfort, construído pela MOL Group no Japão, partiu-se ao meio devido a ondas laterais que causaram o colapso do casco. Este incidente mostrou que, enquanto não houver avanços significativos na ciência dos materiais, será difícil construir navios maiores que 40 metros. Durante a Segunda Guerra Mundial, os britânicos, enfrentando ataques de submarinos alemães, pensaram em transformar icebergs em navios de guerra. Geoffrey Pike sugeriu criar navios de gelo reforçado com serragem, chamados Pickrit. Embora a ideia tenha impressionado Churchill e Roosevelt, dificuldades técnicas e avanços nos bombardeiros de longo alcance levaram ao abandono do projeto. Em resumo, construir um porta-aviões superdimensionado é um desafio técnico e econômico gigantesco. Enquanto não houver avanços significativos na ciência dos materiais e na tecnologia, essa ideia continuará sendo um sonho distante.